Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, bom tudo aí para você. Tudo de bom, turma de processo de trabalho. Vamos continuar aqui a aulinha 19, né? 19. Vamos continuar com o assunto provas. Com fé em Deus a gente termina nessa aula, assunto provas. E da próxima aula a gente já vai para a sentença e tal, e termina esse plano 8. Plano 7, né? Pronto. E aula passada a gente estudou uns de prova, súmula 338 e tal, né? De quem cabe provar o que e tal. E nessa aula a gente vai estudar o quê? Nessa aula a gente vai estudar quais são os meios de que as partes dispõem. Não vou isolar todos, mas quais são os principais meios de provas existentes e admitidos em direito. Quais são os principais meios de provas admitidos no direito, especialmente no direito processual trabalhista. Quais são os principais meios de prova? Começo dizendo, eu vou começar com o depoimento pessoal, tá? O depoimento pessoal, interrogatório, disposto no artigo 848 da CLT, 848 lá da CLT, fala do depoimento pessoal e interrogatório. O que é isso, gente? Depoimento pessoal e interrogatório. Tem diferença? Tem. Tecnicamente tem uma diferença. Pode dar no mesmo, mas tecnicamente tem uma diferença. Tá? A finalidade de um é uma, a finalidade do outro é outra. Nada, vou explicar. O depoimento pessoal, ele tem como finalidade, né? O depoimento pessoal, ele é geralmente solicitado pelas partes, tá? Ele é solicitado pelas partes, para a parte contrária, é claro, né? E ele tem como finalidade a obtenção de uma confissão quanto a algum ponto ali da reclamação trabalhista. Tá? Então, o depoimento pessoal das partes, ele geralmente é solicitado por uma parte para a outra. Ou seja, eu sou autor, quero ouvir o preposto da empresa. Eu sou empregador, eu quero ouvir o depoimento pessoal do autor. Então, ele é um meio de prova geralmente solicitado pelas partes, tá? Geralmente solicitado pelas partes e tem como finalidade a obtenção, de quê? Da confissão, né? Quanto a qualquer dos pontos controvertidos aí da reclamação trabalhista, então tem como finalidade a obtenção da confissão. É diferente do interrogatório, tá? O interrogatório, ele é exigido pelo magistrado, tá? O interrogatório, ele é exigido pelo magistrado, o magistrado tem intenção no interrogatório, mas para quê, Tiago? O magistrado tem intenção no interrogatório para aclarar algum ponto que ficou ali obscuro, alguma dúvida que ele quer tirar e tal, uma testemunha da outra ele quer ouvir. Então, a história, o interrogatório, o magistrado solicita, tá? O magistrado solicita. Pode resultar em confissão? Pode, mas não é esse o objetivo. O objetivo é tirar ou sanar alguma dúvida do magistrado. Ele pode solicitar o interrogatório, tanto que diz que o artigo 848 diz que ele pode requerer as partes, reinterrogar as partes, né? O princípio da imediação. Então, o interrogatório, ele é do magistrado, depoimento pessoal solicitado pelas partes. Finalidades diferentes, entretanto, o interrogatório pode culminar, de repente, em uma confissão. Pode culminar em uma confissão. Confissão é outro meio de prova. Tá? A confissão é outro meio de prova. No processo de trabalho ela pode ser a confissão real ou a confissão ficta. Né? A gente vai ter aí a confissão real ou a confissão ficta. Tá? Confissão real ou ficta. Qual a diferença entre elas duas? A diferença é a seguinte, é que a confissão real, a parte de fato confessa algo, seja provocado pela parte contrária ou pelo magistrado, ou seja, de forma voluntária. Então, na confissão real, você está vendo a confissão, ela existe, ela é materializada, tá? Voluntariamente, de repente o preposto pode chegar e dizer, olha, rapaz, era assim mesmo, eu não gosto de mentira. Já começa aqui, eu não gosto de mentira, foi assim como ele estava dizendo, fazia essa hora extra mesmo, saía nesse horário e tal, e não pagava. Pronto, é uma confissão real, voluntária. É uma confissão real, voluntária. Confissão real provocada, pode ser de repente no depoimento pessoal, como a gente viu anteriormente. O autor disse, não, eu não falei isso aí não, que está dizendo na petição, não era assim não, pronto. Babu, confessou,
né? Perdeu a ação, confessou. Isso acontece, né? Isso acontece. Está presente ali no interrogatório, ou, desculpe, está presente na sala de audiência, na audiência de instrução, né? Ali durante a colheita de provas. Nem todo mundo tem, né, essa habilidade, nem todo mundo está acostumado e pode ficar nervoso, de repente, durante o depoimento. Por isso que é importante, né? Exigir aí, de repente, se você tem o ônus de prova, o depoimento pessoal da parte contrária, né? Porque pode ser que você obtenha essa confissão. Seria uma confissão real provocada. Uma confissão real provocada. Então, a confissão, ela é real quando ela é materializada. Ela pode ser também ficta, que é aquela confissão presumida. Eu tenho essa confissão também, né? Confissão ficta, aquela confissão presumida. Aí a gente volta um pouquinho lá para a aula de audiência, né? A falta de comparecimento das partes na audiência de instrução. Ela gera a confissão ficta, né? Se a parte teria alguma prova para produzir ali, ou teria algo para impugnar e não se fez presente, é confissão ficta, ou seja, perdeu a oportunidade e não há controvérsia, certo? Perdeu a oportunidade, não há controvérsia. Então seria uma confissão dito ficta, né? Por quê? Porque ela é presumida. Só não impugnou, presume-se verdadeiro o fato alegado. Confissão ficta, tá? Então, real materializado, a ficta presumida, certo? Confissão ficta é aquela que vai ser presumida, também é um meio de prova utilizado sim no processo do trabalho, né? São todos eles utilizados aí no processo do trabalho. Outro meio de prova que a gente vai ter também é a prova testemunhal, lá disciplinada no artigo 822 da CLT, certo, gente? A prova testemunhal está disciplinada no artigo 822 da CLT, né? A prova testemunhal que muitas vezes tem suma importância para uma reclamação trabalhista. Por quê, Tiago? Porque geralmente, né, de acordo com o princípio da primazia da realidade, nem tudo aquilo que está documentado reflete aquilo que aconteceu lá no desenvolvimento do contrato de trabalho. Nem tudo que está documentado reflete aquilo. Então, às vezes só ou tão somente uma prova testemunhal ou uma testemunha, né, que presenciou o fato, que sabe do fato, que viu, é capaz de solucionar. Ou seja, é capaz de contrapor aquilo que está documentado, é capaz de derrubar aquilo que está documentado. Claro que ser testemunha no processo é difícil, né? A prova testemunhal ela é uma das mais difíceis, né? Porque tem todo um interesse, a prova testemunhal tem todo uma nuance, então não é fácil ter a prova testemunhal, mas ela ocorre muito no processo de trabalho, né? Diferente do que contam por aí nos corredores, né? Que, ser testemunha no processo de trabalho, vai lá, mente, não é assim, não. Os juízes estão preparados. Os juízes estão preparados hoje. Tá? Os juízes estão preparados para interrogar a testemunha, requerir a testemunha, obter dela o mais real possível do que aconteceu no contrato de trabalho. Tá? Então, nada de preparar a testemunha, não. Porque em 2 minutos ela é despreparada pelo magistrado. É só fazer uma pergunta que ela não estava esperando responder. Geralmente o magistrado está preparado para isso. Ou o magistrado ou até a outra parte, que vai ter oportunidade também, né? A outra parte vai ter aí a oportunidade. Lá na audiência, como é que vai ser a ordem do depoimento dessas testemunhas? Bom, vai ser o seguinte. Primeiro, as testemunhas da parte autora, né? Primeiro as testemunhas da parte autora e depois as testemunhas da parte reclamada. Lembrem-se, vocês que estão advogando, que uma não pode ouvir o depoimento da outra, tá? Então, quando uma está ali, a outra tem que se ausentar, tá? Então, primeiro em uma, a ordem é essa. O juiz pode inverter isso? O juiz pode, princípio da imediação. E não adianta alegar, protestar, fazer o que você quiser, não, porque ele pode. Pode até requerer a mesma testemunha, não fique em dúvida. Volte aqui, fulano. O juiz, o magistrado pode. Por quê, Tiago? Porque ele é o destinatário das provas. É ele que vai solucionar a lide que foi lhe apresentada. Então ele pode inverter. O magistrado pode inverter e requerer as testemunhas que já ali participaram e fizeram o seu testemunho, né? E fizeram sua declaração. As testemunhas ou a prova testemunhal, elas estão sujeitas aos impedimentos de suspeição que estão dispostos lá no artigo 829 da CLT e também no CPC. Tá? Então, uma testemunha que ela é parente,
tá, é amigo íntimo e tal, se eu queira aquela coisa, ou ela é inimigo capital da parte e tal, ela não vai ter um ânimo, né? Ela não vai ter a isenção necessária para testemunhar um determinado fato, ou seja, para convencer o magistrado de que aquele fato ocorreu. Ela vai ter interesse aí na causa, ela vai ser um testemunha impedida ou suspeita, dependendo da situação. Os impedimentos são de ordem legais, a suspeição são de ordem subjetivas. Um é objetivo, as outras são subjetivas. Então, as testemunhas que têm esse interesse, seja interesse de ordem objetiva ou subjetiva, elas não podem, tá? Elas não podem testemunhar. Mas às vezes o magistrado não sabe, gente. Mas às vezes o magistrado não sabe. E aí, Tiago, o que é que eu tenho que fazer? Aí na hora, se você sabe daquilo ali, na hora você levanta a mão e antes dessa testemunha começar o seu depoimento, faz a contradita da testemunha, tá? Faz a contradita da testemunha. O que é a contradita, gente? Gente, a contradita, ou seja, contraditar uma testemunha, é uma ação incidental dentro da lei, ou seja, é um incidente levantado pela parte dentro do processo de impugnação da testemunha, por suspeição e impedimento. Por suspeição e impedimento. Não, você olha, rapaz, eles jogavam bola quando era pequeno, são amigos aí e tal, moravam no mesmo aquele negócio. Opa! Contradito o testemunha que é amigo do rapaz. Pronto, agora levantou o incidente e assume o ônus probatório. Lembra-se de ônus da prova. Levantou um incidente e assume o ônus probatório. Então, se levantou o incidente, você pode provar. Mas no processo do trabalho, você pode ter até uma audiência só para resolver esse incidente. O juiz pode suspender o curso do processo normal, porque ele também tem interesse que essa testemunha seja imparcial. Então, o juiz pode suspender o curso do processo normal para resolver esse incidente, essa contradita da testemunha, seja por documento ou por outra testemunha, que a gente pode ter até outra testemunha, para resolver essa contradita. E é interessante, em respeito ao devido processo legal, o princípio da transparência, publicidade e da isonomia do processo, que ele não tenha ou não contenha uma prova com esse defeito processual. Uma testemunha que tem interesse na demanda, uma testemunha que tem interesse para qualquer das partes se saia vencedora na demanda. Então pode ser levantado o incidente por qualquer das duas partes, ali os advogados, claro, que vão falar em nome das partes, contraditar a testemunha da outra parte, porque, é parente, rapaz, é prima da mulher dele, só anda na casa dele, tal dia, opa, contradita essa testemunha aí, certo? Então, é um incidente processual, observe esse incidente. Que momento, Tiago, eu posso fazer isso? Depois da qualificação da testemunha. A testemunha vai sentar, o magistrado vai qualificar. Após a qualificação da testemunha, o advogado contradita a testemunha. Tá? Quero levantar o incidente de contradita, agora não abra a boca se você não tiver prova. Porque você atrai o ônus probatório quando você levanta esse incidente processual. Entenderam? Beleza. Para frente. A súmula 357 do TST, súmula 357 do TST, ela traz a seguinte definição. É de que a testemunha que litiga contra o mesmo empregador, ou seja, duas partes que têm ações diferentes contra o mesmo empregador, o fato de uma ser testemunha da outra não torna ela suspeita. A suspeição vai ter que ser provada por critérios objetivos. Ou seja, o fato de dois empregados terem uma ação contra o mesmo empregador e um ser testemunho do outro, não diz que ele está trocando favores. Você não pode presumir isso. Isso por si só não torna essa testemunha suspeita. Isso por si só não vai tornar essa testemunha suspeita. O fato de que ela tem uma ação contra aquela mesma empresa e aí ela teria a intenção de que um ganhe para ela ganhar também, enfim. Isso tem que ser aferido com critérios objetivos, ser provado no processo. Tá? Então, o fato de por si só, veja, a súmula não está dizendo que o magistrado não pode, ele pode. Ele pode perceber que existe uma troca de favores, ele pode perceber, a parte pode fazer prova disso. Agora, o que não pode haver é a presunção. O que não pode haver é a presunção de que essas partes estão trocando favores. Tá? A presunção, ou seja, já presumir de que pelo fato delas trabalharem, ou terem trabalhado na mesma empresa, e terem ações com as empresas, elas são suspeitas, isso aí não existe. Isso tem que ser provado, tem que ficar provado nos autos. Tá bom?
Então, sob prova testemunhal, ainda tem o seguinte detalhe. Na Justiça do Trabalho, a gente tem um número de testemunhas que vai variar conforme o rito, né? Conforme o procedimento adotado pelas partes no processo. Então, se eu escolher o rito sumaríssimo, eu posso levar, sim, sou eu, né? As testemunhas têm que ir independente da convocação, já falei sobre isso lá, ou seja, não existe arrolamento prévio de testemunha, tá? Salvo se você não conseguir levar, a testemunha não quis ir e se negar, e você pode pedir ao magistrado que conduza de forma coercitiva. Mas se não for esse o caso, né, não existe esse arrolamento prévio da testemunha. Então, se eu escolher o rito sumaríssimo, que é aquele que tem causas de até 40 salários mínimos e não pode ter União, Estado, município e tal, aquelas consequências do artigo 852A e seguintes. Então, se eu escolher esse rito, eu só posso levar até 2 testemunhas. Tá? Eu levo até 2 testemunhas no rito sumaríssimo. Porém, se for o rito ordinário, não, é rito ordinário. Então, se for um rito ordinário, aí eu posso levar até 3. Tá? Até 3, cada parte pode levar de testemunha. Então, sumaríssimo, 2. Ordinário, 3 testemunhas. E se for um inquérito de apuração de falta grave, que é uma ação mais complexa, né, onde a empresa é a parte autora e ela quer desconstituir a estabilidade do empregado, alegando que ele cometeu a falta grave para colocar ele para fora, tá? É esse o chamado inquérito de apuração de falta grave. O magistrado é quem vai dizer se aquela falta cometida é ou não grave, e é uma falta que faz com que o empregado perca a sua estabilidade, geralmente o dirigente sindical. Então, nesse tipo de ação, cada parte pode levar até 6 testemunhas, tá? Então, recapitulando, rito sumaríssimo, até 2, ordinário, até 3, e inquérito para apuração de falta grave, até 6 testemunhas. Agora, erre na prova, erre aí na questão. Depois diga, não vi, tá bom. Outro tipo de prova que eu vou ter na Justiça do Trabalho, gente, é a prova documental. Tá? Prova documental também existe no processo de trabalho, e quando eu estou falando documental, gente, é toda e qualquer prova que puder ser materializada. Toda e qualquer prova que possa ser materializada, a gente vai conhecer como prova documental, tá? É um disquete, é um vídeo, é uma conversa do WhatsApp, é um livro, é o que for. Pode ser materializado e hoje tem que ser digitalizado ou anexado ao processo eletrônico, a gente vai chamar de prova documental. Tá? A gente vai chamar de prova documental. E a prova documental, no processo trabalhista, devido à sua celeridade, ou à necessidade de celeridade, essa prova documental ela tem um momento para ser juntada. Tá? Então, o autor ele tem que juntar a sua prova documental, claro, se tiver acesso na petição inicial, e o reclamado tem a contestação para juntar a sua prova documental. Claro que também, se tiver acesso. Certo? Então, a prova documental no processo trabalhista, ela é pré-constituída, certo? A prova documental no processo do trabalho, ela vai ser pré-constituída devido a essa celeridade, né, a ser implantada no processo trabalhista, tá? Então, o autor já junta a sua petição inicial com os documentos que tiver, e o reclamado já junta a sua petição inicial com os documentos que tiver. Professor, se não juntar, preclusão. Momento processual era aquele. Não juntou. Preclusão que? Consumativa. O momento processual era aquele. Não juntou, lascou. Tá? Não juntou, lascou. Ah, professor, mas existe a possibilidade de eu juntar essa prova documental em outro momento ou em outra situação? Eu tenho. Eu vou ter aqui, gente, a súmula 8 do TST, que ela fala da juntada a posteriori de um documento, por qualquer das partes. Tá? A súmula 8 do TST, ela fala da juntada a posteriori do documento por qualquer das partes. E ela diz o seguinte, tá? Que a juntada do documento a posteriori, ela só se justifica quando, em primeiro lugar, a parte comprovar um impedimento. Tá? Quando a parte comprovar, né, o claro impedimento para ter acesso àquele documento, ela pode juntar a posteriori. Só, o documento só... Ele estava impedido de pegar esse documento, estava em outro órgão e tal, não sei o que, tive que dar entrada e tal. Então, se justificar comprovando o impedimento de juntar de forma prévia, ela pode juntar a posterior,
tá? Pode juntar a posteriori. Então, de repente, estava precisando de uma certidão do INSS, pediu a certidão, o INSS depurou 90 dias. Ele não podia esperar os 90 dias, senão sua ação ia prescrever. Então, ele entrou com a ação, né, e solicitou magistrado para juntar a posteriori, ou até requisitou magistrado. Então, esse documento vai ter validade. Por quê? Porque ele estava impedido, já que ele não dependia dele, dependia de outro órgão aí, a emissão da certidão, para que ele juntasse como documento comprobatório prévio, certo? Então, questão de impedimento justificado, comprovado, pode-se julgar esse documento depois. E também, né, a súmula 8 diz que vai poder se juntar esse documento depois, quando esse documento só for produzido depois. Ou seja, quando esse documento, que for um documento essencial para o desenrolar do processo ou da controvérsia ali entre as partes, for produzido depois, se referir a um fato posterior. Quando esse documento for produzido ou se referir a fato posterior, a parte também pode juntar. Diz, olha, estamos aqui discutindo sobre um direito, se é um acordo ou não é uma convenção. Agora a gente tem uma convenção que saiu em junho. O processo entrou em janeiro, eu não tinha acesso, a convenção saiu agora, peço para juntar. Não tem problema. Não vai ter problema, porque o documento só foi produzido a posteriori. Então, vai ser permitido também essa juntada. Tá? Então, impedimento ou produção a posteriori do documento, eles vão ser exceções à juntada prévia do documento no processo trabalhista. Tá bom? Súmula 8 do TST. O artigo 830, ele diz que esse documento pode ser declarado autenticado, de forma autenticada, né? Então não há mais a necessidade de autenticação do documento cartório. Porque o artigo 830, ele diz, olha, o documento ele já é autenticado por declaração do advogado. Então o advogado, né, ele pode declarar que aquele documento confere com o original e essa declaração vai ter valor jurídico, certo? 830 da CLT. Outro tipo de prova que a gente tem no processo trabalhista é a prova pericial, tá? A prova pericial. A prova pericial, ela existe no processo de trabalho quando o magistrado não tiver ou não detiver do conhecimento técnico necessário para emissão ou solução de uma controvérsia. Quando o magistrado não detiver do conhecimento técnico necessário, né, a respeito da controvérsia ali da lei, ele pode solicitar a emissão de um parecer técnico, tá? Seja na área contábil, imobiliária, insalubridade, periculosidade, tá? Acidente de trabalho, quando está querendo saber se o acidente foi relacionado à atividade desenvolvida. Então, esses tipos de provas, esse tipo de conhecimento que foge, né? O magistrado pode até conhecer muita coisa, saber de muita coisa, que o magistrado geralmente sabe de muita coisa, né? Não desmerecendo, claro, as outras categorias, mas tem uma larga experiência, eu já tenho alguma experiência aí em determinadas atividades, mas ainda assim, né, o conhecimento técnico pode ser exigido. O artigo 95 da CLT, parágrafo 2º, ele diz que em duas situações a perícia é obrigatória na Justiça do Trabalho, tá? Seja rito sumaríssimo ou ordinário. 195, parágrafo 2º da CLT. Ele diz que quando tiver pedido de periculosidade ou insalubridade, veja bem, quando tiver pedido de periculosidade ou insalubridade, o magistrado tem que fazer a perícia sob pena de nulidade. O magistrado tem que fazer a perícia. E aí a gente já tem até discussão junto ao TST e em outros órgãos, nos outros tribunais. Mas o tribunal, por exemplo, daqui de Sergipe anula a sentença, mesmo que ela tenha levado em consideração um laudo comparativo, né? Um laudo juntado como prova documental, tá? Por quê? Porque tinha pedido de insalubridade, tinha pedido de periculosidade, então teria que haver, de acordo com 195, parágrafo 2º, a prova pericial. Atentem para isso, tá? Atentem para isso. Então, é obrigatória a perícia na Justiça do Trabalho? Não. É faculdade do juiz. Ele pode até decidir contra o laudo. O princípio da livre motivação, o livre persuasão motivada. Então, ele é livre para decidir. Entretanto, quando houver pedido de insalubridade e periculosidade, 195, parágrafo 2º, tem que realizar a perícia. E se não for possível realizar essa perícia, como é que faz? Né? Digamos que chega lá e a empresa encerrou sua atividade. Então, aí a gente tem uma súmulazinha. A súmula, na verdade, é um OJ, certo? A gente tem um OJ, a OJ 278
da seção de dissídios individuais 1 do TST, a OJ 278, que ela fala do local desativado, atividade encerrada, tá? Aí o magistrado, ele tem que fazer a perícia, então ele vai solicitar que o perito, ele faça o seguinte, gente, que ele use, de repente, de outros meios de prova, da sua sapiência, de outros laudos semelhantes, ou de atividades semelhantes, mas que o perito emita um parecer, mesmo quando a gente tiver uma atividade encerrada e tal. Então o perito pode se utilizar de outros processos, de entrevista entre as partes, né, de entrevista ao médico do trabalho da empresa, ou quem era o inspecionador, ou de repente o engenheiro de segurança da empresa. O perito pode solicitar, faz essa entrevista, e com base nessas entrevistas, com base nisso aí, ele emite o seu parecer, que não pode deixar de existir, como a gente já viu agora há pouquinho, tá? E por fim, não menos importante, mas a gente pode chegar, né, em determinada situação no processo em que o magistrado tenha que tomar uma decisão, mas ainda está inseguro, não está convencido de que aquela situação ocorreu. O que é que ele pode fazer? Ele pode determinar a inspeção judicial como meio de prova também, ou seja, o magistrado se deslocar até o meio ambiente de trabalho, tá? Se desloca até o meio ambiente de trabalho, com as partes e tal, às vezes sem aviso prévio, pode sair até da sala de audiência, já que a dúvida surgiu ali sobre determinada atividade, se existia ou não. Então o magistrado pode até se deslocar e fazer a inspeção judicial para dirimir a sua dúvida, tá? Então ele pode fazer a inspeção judicial como meio de prova também. Então, a inspeção judicial é a ida do magistrado até o local de trabalho, até onde ocorreu o acidente de trabalho de repente, para dirimir a sua dúvida. E aí fica tudo registrado, desde que garantido contraditório, ou seja, tem que ter a participação das duas partes sob pena de nulidade aí desse processo, certo? Então, garantido contraditório e ficando registrado, esse meio de prova também é válido para a Justiça do Trabalho. E assim, né, ele obedece à busca da verdade real. Né? Ele obedece à busca da verdade real. No livro de alguns livros dos manuais, quando se fala em inspeção judicial, eles trazem um exemplo clássico aí, né, em que o magistrado estava em dúvida se o reclamante tinha trabalhado ou não para aquele empregador, porque o reclamante dizia que trabalhava para o empregador e a empresa negava. A empresa negava, dizia que não tinha vínculo, que ele não conhecia aquele empregado. E ele dizia que tinha, inclusive tinha até uma farda da empresa, dizendo que tinha. O magistrado ficou em dúvida. O que é que o magistrado fez? Solicitou que fossem até a empresa. E foram advogados, empresa, empregado, todo mundo lá. E chegando na empresa, o magistrado perguntou ao empregado: era aqui que você trabalhava? Era aqui que eu trabalhava. E perguntou mais: onde é então o banheiro masculino? O empregado se dirigiu para o lado contrário aonde era o banheiro masculino, ou seja, denotando que não conhecia nada daquela empresa, denotando que estava de fato querendo criar uma situação que não existia, e graças a esse meio de prova, ou seja, a inspeção judicial, o magistrado julgou improcedente a demanda, né, desse reclamante. Então esse exemplo ele acaba vindo em alguns manuais, eu tenho outros, eu posso até passar depois aí para vocês, tá, gente? Nos comentários, se pedirem, se não entendeu. Mas são os meios de provas, ou seja, esses meios de provas que a gente tem no processo trabalhista. Próxima aula, a gente já entra na partezinha da sentença, sai do meio de prova, entra na sentença, na decisão, meritória ou não, do magistrado. Abraço.